Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes. Eu sou a Giovana e hoje vamos mergulhar em uma conversa sobre psicologia social. Nossa convidada é a Lara, psicóloga clínica e social, que vai compartilhar conosco sua experiência profissional, os desafios das áreas e as populações com quais já trabalhou. Seja bem-vinda, Lara! Para começarmos, gostaria que você nos contasse um pouco sobre sua trajetória e o que te despertou o interesse pela psicologia social. Oiê, vou responder aqui a primeira pergunta, tá bom? Então, minha área de atuação, ela é atualmente mais voltada para psicologia clínica, mas eu tive uma experiência, infelizmente muito breve, né? Já respondendo a minha trajetória na psicologia social, onde eu fui convidada para fazer parte de um projeto socioeducativo. Eu vi o edital aberto e tal, e enfim, foi todo um processo seletivo. E o público atendido eram jovens em cumprimento de medida socioeducativa. E o que motivou você a entrar nessa área? Bom, eu sempre tive um contato muito próximo, né, assim, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso sempre foi algo que me mobilizou, que me atravessou bastante e que conversa muito profundamente com o meu propósito, com o meu sentido na psicologia, né? É, promover esse alcance da psicologia à população em situação de vulnerabilidade social. E foi muito orientada por essa motivação que eu resolvi fazer parte desse projeto. Muito obrigada, Lara. Quais eram e como você descreveria suas principais atividades diárias nesse trabalho? Com relação à segunda pergunta, as minhas principais atividades eram bastante volumosas, assim. Eu era principalmente a responsável por observar e avaliar, monitorar os indicadores definidos de sucesso, né, do projeto. Eu acompanhava diariamente as atividades que aconteciam, então eles tinham aulas, a gente fazia passeios por pontos específicos de Brasília, e eu acompanhava todas as atividades, estava lá diariamente, no momento do lanche, no momento do almoço. Eventualmente, eu tinha conversas particulares com eles, né? A gente chamava de entrevistas individuais. Cheguei a conversar com alguns familiares dos participantes do projeto também. E eu propunha algumas atividades mais voltadas para a coesão do grupo, né? Assim, para facilitar, eu fazia um papel meio de facilitadora para aprimorar a convivência entre os jovens dentro do grupo, né? Então, a gente fez algumas atividades muito interessantes. Nos dias dos passeios, que eram geralmente sexta-feira, a gente intercalava, né, dentro do programa do projeto, a gente intercalava os passeios com essas atividades mais de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, digamos assim, e de dinâmicas de grupo, enfim. Os outros dias da semana eram ocupados por aulas, né? Aulas variadas. Então, eles tiveram aulas de produção de conteúdo para redes sociais, por exemplo, aula de barbearia, enfim. A gente foi elencando, eu participei também como auxiliar, né, do gerenciamento do projeto. Então, eu ajudei a ter ideias para as aulas, fiz a ponte com alguns profissionais para serem professores, enfim. E além disso tudo, assim, mais voltada para o contato direto com os meninos e com os adolescentes, né, e com as atividades diárias que a gente tocava, a gente também tinha reuniões quinzenais com a equipe das GEAMAS. Você pode explicar pra gente, por favor, o que seria as GEAMAS? GEAMAS é a sigla das Gerências de Atendimento em Meio Aberto. Então, a gente tinha reuniões quinzenais com esses profissionais que era uma equipe de profissionais, né? Que cada profissional era responsável por uma região administrativa, então tinha contato mais direto com determinados adolescentes que nos traziam alguma informação relevante sobre seu contexto escolar, ou seu contexto familiar, ou seu contexto social, né? Traziam especialmente
situações de risco, né? De saúde física, de integridade física, enfim, questões de subsídio mesmo, né? Quando havia alguma informação relevante, essas pessoas nos traziam. E, da mesma forma, a gente relatava os principais acontecimentos relevantes que envolviam os jovens que esses profissionais acompanhavam. Então, era um diálogo interno muito interessante, muito importante. E o meu papel enquanto psicóloga era bom, né, filtrar a relevância das informações para não prejudicar a privacidade, o sigilo, né, que é muito importante de se manter. Acolher esses profissionais, tanto os profissionais que trabalhavam nas GEAMAS, quanto os profissionais que trabalhavam no projeto socioeducativo. Então, era uma facilitação, assim, né? Um meio do caminho. Creio que vocês também tinham reuniões com os órgãos que estavam financiando o projeto. A gente tinha que dar feedbacks, né, assim, mais pontuais sobre o que a gente percebia de sucesso, de dificuldade, enfim, dava esse feedback mais geral, assim, de como é que a gente estava tocando, o que a gente estava percebendo, o que dava para melhorar, o que estava muito difícil, o que estava muito trazendo muito sucesso, o que a gente percebia, enfim, né, de uma maneira geral. Então, além dessas atividades mais de cunho prático, né, de estar lá, facilitando as relações, facilitando, né, tanto as relações multiprofissionais quanto as relações entre os adolescentes, os jovens e os professores e a equipe, né, tive que realizar, por vezes, né, uma mediação de conflitos, enfim, tive que, né, fazer algumas intervenções diretas e pontuais, né, nas relações entre os próprios jovens. Fiz um papel também de psicoeducação, de a parte que eu mencionei, de buscar desenvolver, né, as habilidades socioemocionais, trazer conversas importantes sobre, por exemplo, educação sexual, uso de substâncias, né, muito voltado para redução de danos, enfim, variadas outros pontos importantes, rede de apoio, autopercepção, né, enfim, e foi riquíssimo, riquíssimo. E eu, para além dessas atividades mais diretas, né, minha com o projeto, de estar lá na prática, diariamente, eu também elaborava relatórios e fazia relatórios diários, né, de escrever com os pontos mais relevantes das atividades que foram realizadas, as principais observações, enfim. E alimentava a planilha também, que era o meio de comunicação mais direto entre nós do projeto e a gestão, né? Acredito que tenha sido desafiador e até mesmo cansativo, né? Pelas muitas atribuições que você relatou de quando atuava nas duas áreas. E eu gostaria de saber, como você também era psicóloga clínica nessa época, você acha que a sua abordagem contribuiu ou se relacionou de alguma forma com a sua atuação na psicologia social? Essa terceira pergunta é muito interessante, porque eu sou orientada pela abordagem centrada na pessoa, esse é meu enfoque, né, clínico. E uma das premissas da ACP é justamente a não diretividade, né? Essa é uma das questões que, inclusive, gera muito debate, gera muita discussão. Atualmente, já se tem uma visão compartilhada pelas pessoas orientadas pela ACP, que é um pouco diferente, assim, né? Complementar as ideias de Rogers, quando ele consolidou a abordagem. Mas, na época, eu lembro que eu me sentia falhando com a minha abordagem, né? Por perceber que eu precisava fazer intervenções diretivas em situações de conflito, por exemplo. Conflito entre
os próprios jovens, né, entre o grupo dos participantes, entre os participantes e os professores ou outros profissionais, entre os profissionais das equipes multiprofissionais, enfim, que por vezes gerava algum tipo de atrito, algum tipo de conflito, e eu sentia que a minha intervenção ela precisava ser mais diretiva, né? E isso me trazia uma certa angústia, eu levei essa angústia para a supervisão e me agarrei muito na ideia principal de que a ACP ela está em constante construção. Cada indivíduo é único, né? Esse é o ponto principal da abordagem, a individualidade de cada sujeito, a especificidade de cada pessoa, e entender isso, de que cada profissional atuante pela ACP vai estar construindo a ACP à sua própria maneira, foi muito importante para mim, muito importante para mim. E a partir da minha experiência no projeto, eu também pude perceber o quão potente são as atitudes facilitadoras em qualquer contexto, né? Seja ele clínico, seja ele social, seja ele escolar, enfim. O fato de eu exercer as minhas atitudes facilitadoras, a minha congruência, minha aceitação positiva e incondicional, minha consideração positiva e incondicional, né? Tem duas formas de chamar. E a minha compreensão empática, essas 3 atitudes facilitadoras, elas de fato facilitaram em muito a realização do projeto. As relações estabelecidas, o vínculo que eu consegui estabelecer com cada indivíduo durante as conversas individuais, né, as entrevistas, entre aspas, individuais, onde eu consegui me colocar ali de corpo presente, sabe, aberta para o que for que as pessoas quisessem compartilhar comigo, que elas pudessem sentir e perceber em mim, a partir da forma como eu estava simplesmente sendo, né? O quanto eu não estava ali para julgar, eu não estava ali para investigar. Isso eu percebo principalmente com a relação que eu estabeleci com cada participante, com cada adolescente, né? Com cada jovem. Então, foi muito rico, porque era muito perceptível como cada um entrava na salinha que a gente tinha, né? Que era mais reservada e tudo, e como eles saíam, né? Porque eles entravam geralmente muito apreensivos, sabe? Achando muito suspeito e pisando bastante em ovos do que podiam, do que não podiam falar e tal. E com o desenrolar da conversa, que geralmente durava em torno de 30 minutos, nem era muito longa, sabe? Mas esse já era tempo suficiente para eu acessar cada pessoa, porque essa era a minha proposta, era isso que eu queria, era entender o melhor que eu pudesse dentro desse curto período de tempo, que eu pudesse acessar cada pessoa, que eu pudesse conhecer o máximo dentro desse tempo tão curto, sabe, de conversa. E você acha que de fato conseguiu ouvi-los e acessar uma parte que nunca antes ninguém tinha conseguido? E de fato aconteceu. Então, de fato, se abriram para mim, me compartilharam questões bastante sensíveis, né, de suas realidades, de seus contextos, e isso foi tão significativo. Algumas vezes cheguei a receber o feedback de que era a primeira vez que eles falavam sobre algum determinado assunto, alguma determinada vivência, e só de falar isso aqui agora, eu fico muito emocionada, sabe? Do quanto a gente conseguiu estabelecer um vínculo muito importante, muito rico, muito significativo, a partir das minhas atitudes facilitadoras também, né? Em que eu pude estar lá presente como a pessoa que eu sou, a profissional que eu busco ser e os vínculos que eu busco estabelecer, que são vínculos genuínos, autênticos, né? Eu não estava ali fazendo um papel, entre aspas. Eu estava cumprindo meu papel, mas eu não estava fazendo de conta, sabe? Que eu queria ouvir, que eu queria entender. Não, eu estava ali de fato querendo entender, querendo acessar essas pessoas. E realmente foram processos, assim, muito ricos, muito engrandecedores. E definitivamente tanto a minha abordagem específica quanto toda a minha formação em psicologia contribuíram imensamente para esses momentos, assim. Eu diria que nem só para esses momentos, na verdade, mas para todos os momentos que eu tive a oportunidade de viver durante esse projeto. Que relato bonito! É muito bom saber que você conseguiu ter momentos agradáveis nessa experiência e que deram sentido para sua prática profissional. E entrando um pouco mais nessa área de atuação, nesse projeto,
Quais são os maiores desafios que você pontua que enfrentou nesse tempo de psicóloga social? Sobre os maiores desafios, eu consigo elencar 3 principais. O primeiro, a mediação de conflitos, o alinhamento das expectativas da gestão com relação aos resultados obtidos, né, do projeto socioeducativo, que eu diria que esse foi o principal desafio, eu vou desenvolver ele um pouco melhor. O terceiro, já é algo mais pessoal mesmo, assim, eu senti muita dificuldade de desligar do trabalho. Então, eu passava, às vezes, noites em claro de preocupação por causa de alguma situação de risco, alguma situação de maior vulnerabilidade que eu tive ciência, né, de que algum dos participantes estava passando, ou alguma preocupação mais latente, assim, sabe? Isso ocupava bastante espaço interno meu. Então, eu levava também isso bastante para supervisão, porque eu tinha essa dificuldade de me desligar do trabalho, né? Eu levava muitas vezes essas minhas preocupações para casa, isso afetava bastante meu humor, né? Às vezes, então via essa dificuldade, né? Que é também algo muito relacionado com a sobrecarga, né? Pela descrição das minhas atividades, eu era uma pessoa só, eu tinha que entregar essas coisas todas com uma certa urgência, com prazos muito curtos. Então, houve também uma sobrecarga de demanda e isso dificultou muito o meu descanso, assim, né? Minha reposição de energia. No final do projeto eu já estava me sentindo esgotada. Mas, principalmente, assim, para além da sobrecarga de demandas, né? Pelo acúmulo de tarefas que eu tinha que realizar, esse segundo ponto do desafio de alinhamento das expectativas dos resultados, né, do projeto, isso foi algo que foi realmente muito desafiador, porque havia uma expectativa que em 6 meses de projeto a gente fosse conseguir fazer mágica, né, na vida desses participantes. Então, a expectativa era que a gente curasse magicamente a situação de cada um dos indivíduos que estava participando desse projeto socioeducativo, né? A grosso modo, a expectativa era que a gente conseguisse inseri-los no mercado de trabalho, que a gente conseguisse sanar todos os todas as questões mesmo, né, de vulnerabilidade social. Então, porque existia uma visão muito rígida, muito determinista acerca do contexto de cada um dos jovens e como se tivesse sido uma mera escolha, quando a gente sabe que é um problema muito mais profundo, muito mais relacionado a multifatores, né? Não é uma coisa, uma causa e um efeito, é algo multifatorial e que para a gente alcançar o resultado que era esperado que a gente fizesse em 6 meses de projeto, sendo que a grosso modo também, né? Na prática, foram 6 meses contando com o tempo de elaboração, de organização, né? Não foram 6 meses de atividade com os jovens especificamente. Com os jovens, se eu não me engano, foram 4 meses. Então, como se esperava que em 4 meses a gente conseguisse sanar todas as mazelas sociais que acometeram essas pessoas, que diz respeito muito mais a questões de desigualdade profundíssimas das nossas estruturas sociais enquanto sociedade brasileira, né? Considerando recortes sociais, né, de gênero, de raça, de classe principalmente. Então, havia muito essa expectativa depositada em cima de nós, que estávamos à frente do projeto, tanto da parte gestora quanto das equipes multiprofissionais, mas que as equipes multiprofissionais, por estarem em contato direto com essa realidade, a expectativa já era um pouco mais branda, já era um pouco mais coerente, mais alinhada com o que era possível de ser alcançado nesse tempo tão curto e com recursos tão limitados, assim. Então, assim, só de a gente oferecer em primeiro lugar, segurança, né? Segurança física deles estarem em um local seguro,
pelo tempo das atividades, deles terem segurança alimentar, da gente oferecer almoço e lanche, né, durante a tarde, que muitas vezes eles levavam alguma porção para casa, porque era tudo que eles teriam de alimento mesmo, sabe? Para expressar o quão sensível era cada situação. Isso era generalizado praticamente, né? Então, assim, eram situações de extrema vulnerabilidade social para que fosse depositado em cima de nós e muitas vezes, principalmente em cima de mim, pelo papel de psicóloga que eu tinha, né? E isso era muito exaustivo, era muito difícil tentar fazer esse alinhamento, porque não eram diálogos muito horizontais, né? Digamos assim, eram diálogos bastante verticalizados, enfim. Então, haviam essas questões de comunicação, de alinhamento, principalmente entre a equipe gestora e eu enquanto psicóloga e a coordenadora do projeto, que estávamos à frente das atividades e do que dava para ser feito, né? Do que dava para ser alcançado. Mas só da gente ter conseguido proporcionar, mesmo que em um breve período, isso já foi engrandecedor demais, significativo demais. Principalmente para os envolvidos, que eles traziam isso como feedback, né? Muitas vezes, enfim. E, infelizmente, esse foi o principal motivo pelo qual o projeto foi desligado, porque havia, sim, essa expectativa muito expressiva, né? Por parte da gestão. E os resultados obtidos não foram satisfatórios, infelizmente. Mas eu sigo aberta, né, às possibilidades de retomar a minha atuação enquanto psicóloga social, porque foi um dos períodos mais ricos desde a minha formação em psicologia. Um projeto tão grande como esse, tão forte, com certeza, muda muito a sua experiência, tanto como pessoa, tanto quanto profissional. Você acha que houve significativas mudanças depois desse projeto? Eu sinto que a psicóloga Lara era uma quando entrou no projeto e saiu outra, sabe? Com uma outra visão de mundo, com uma outra visão de realidade, com uma outra sensibilidade, enfim. E foi realmente muito importante para minha formação enquanto profissional. E por mais que tenha tido esse desfecho um tanto quanto desesperançoso, digamos assim, não é nem quase o suficiente para me afastar, né, do meu senso de propósito, do sentido que eu vejo na atuação da psicologia social. Foi muito inspirador para mim ouvir sua trajetória e imagino realmente que essa experiência tenha sido muito transformadora. Infelizmente esse ciclo acabou, né? Mas fica em nós uma ponta de esperança para que a psicologia continue lutando para alcançar cada vez mais espaços e pessoas que precisam do nosso trabalho. E para encerrar, eu gostaria de pedir para que você deixasse um conselho para nós estudantes de psicologia. E bom, para finalizar, o meu conselho, né, para os estudantes de psicologia é justamente se manter nessa busca pelo propósito, pelo sentido, né, dessa carreira tão potente, que vocês encontrem da psicologia, né, o que tem na psicologia que faz de fato o coração de cada um de vocês vibrar, o que faz de fato sentido para vocês, né? E assim, não se atenham, não se contentem com uma única resposta. Porque vocês podem se surpreender bastante com a trajetória, né? Então, assim, complementando o meu conselho de se manter em busca, é que essa busca seja aberta, né? Aos ensinamentos que vocês vão receber ao longo dessa graduação e as experiências que vocês terão ao longo da trajetória profissional de cada um. Então, assim, muitas vezes a gente já chega com algumas crenças, né, cristalizadas a respeito da psicologia, de alguma abordagem específica, de algum campo de atuação específico, e que vale a pena se abrir para buscar entender, olhar de outro ponto de vista, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto, então se provocar nesse lugar, né, de tentar ver as coisas com outro prisma e se manter ativamente nessa busca pelo propósito, né? Porque embora hajam realmente múltiplos fatores que influenciam a decisão de iniciar uma graduação em psicologia, ter um propósito em mente, ou múltiplos propósitos, né? Múltiplos sentidos, é o que vai, de fato, trazer firmeza
né, para esse caminhar, que, embora muito desafiador, é também absolutamente engrandecedor. Lara, muito obrigada pelo seu relato maravilhoso e incrível. Realmente, que a psicologia venha transformar as vivências, não só das pessoas que o nosso trabalho alcança, mas de nós mesmos. Porque, como você disse, existe uma pessoa antes e depois de ver o impacto que a profissão causa nos outros e na sociedade. Muito obrigada pela participação e eu espero que você, nosso ouvinte, também tenha gostado. Com certeza vai inspirar muitos outros psicólogos e estudantes a entrarem na área da psicologia social ou até mesmo se identificarem com a abordagem centrada na pessoa. Muito obrigada a você que escutou até aqui. Até mais!